Ok? Então vamos lá. Com base na planilha do Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula 2, fecha parênteses. Letra A, 6, letra B, 5, letra C, 13, letra D, 2, de acordo, claro, com os valores que estão apresentados nesta planilha. E aí, pessoal, como nós resolvemos essa questão? Primeira dica importante, a função maior é uma função que apresenta dois argumentos separados por ponto e vírgula, onde o primeiro argumento da função maior é um intervalo de dados. Nesse caso, o primeiro argumento indica A1, 2 pontos, C2. Sempre lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, e por isso aqui o primeiro argumento é A1, 2 pontos, C2. Até o ponto e vírgula, tudo isso é o primeiro argumento. E o que quer dizer A1, 2 pontos, C2? A1, 2 pontos, C2 indica o intervalo que vai da célula A1 até a célula C2. E para marcar esse intervalo, vamos pegar a primeira indicação, que é A1, localizar aqui na planilha a célula A1 e colocar um pontinho na parte superior esquerda. Vamos pegar a segunda indicação, aquela que vem depois do 2 pontos, que é C2, localizamos a célula C2 e nessa nós colocamos um pontinho na parte inferior direita. E aí vamos ligar os pontos da célula A1 até C2 e C2 até A1. O que entrar dentro desse retângulo é o intervalo indicado no primeiro argumento, A1, 2 pontos, C2, isto é, da célula A1 até C2. Esse é o primeiro argumento da função maior. Agora, o segundo argumento da função maior, que vem depois do ponto e vírgula, e que no meu caso aqui é o número 2, esse segundo argumento indica qual maior valor desse intervalo eu desejo como resultado. Por exemplo, se ali aparece 2, significa que eu quero o segundo maior valor do intervalo A1, 2 pontos, C2. Se ali tiver 1, vai ser o primeiro maior valor desse intervalo. Se aqui tiver 3, seria o terceiro maior valor. Se tivesse 4, o quarto maior valor e assim sucessivamente. Mas como aqui eu tenho o valor 2, isso significa, vou repetir, que eu quero o segundo maior valor deste intervalo A1, 2 pontos, C2. Pois bem, o primeiro maior valor desse intervalo é 6. E o segundo maior valor desse intervalo, que é o que ele pediu, é 5. Portanto, o resultado desta função, desta fórmula, é 5, que está aqui na letra B de Brasil. Vamos marcar o 5 como resposta. Isso porque essa função maior pediu o segundo maior valor do intervalo A1, 2 pontos, C2, e o segundo maior valor, de fato, era 5. Vamos aproveitar essa questão um pouquinho mais e fazer outros testes, quer ver? Vamos pegar aqui a minha planilha do Excel, onde aparece aquela função maior que eu acabei de mostrar, botando A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula 2. Eu pressiono Enter, aparece 5 como resultado, como vocês podem observar na imagem. Mas vamos imaginar uma outra questão agora, onde eu coloque 1. O que significa esse ponto e vírgula 1? Que eu quero o primeiro maior valor desse intervalo. E o primeiro maior valor desse intervalo é 6. Então agora eu pressiono o Enter, dá 6 como resposta. Ah, professor, e se colocar 3? 3 significa que eu quero o terceiro maior valor desse intervalo. Então, o primeiro maior valor desse intervalo é 6, o segundo maior é 5 e o terceiro maior valor é 4. Portanto, agora se eu pressiono o Enter, a resposta aparece como 4, porque agora eu pedi o quarto maior valor, pedi o terceiro maior valor desse intervalo. E o terceiro maior valor desse intervalo é o número 4. Então, cuidar muito aí como funciona a função maior. Também existe a função menor. A função menor, ela segue o mesmo esquema de primeiro argumento intervalo, segundo argumento qual é o menor valor, só que aí em vez de maior aparece escrito menor. Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui igual menor. Agora não é mais a função maior, agora é a função menor. Igual menor, vamos botar, abre parênteses, A1, 2 pontos, C2, porque o primeiro argumento é o intervalo, e o segundo argumento eu vou indicar qual o menor valor eu desejo. Se eu colocar 3, isso quer dizer que eu quero o terceiro menor valor. O primeiro menor é 1, o segundo menor é 2 e o terceiro menor valor desse intervalo é justamente 3. Então eu pressiono Enter e aqui foi 3 o resultado, porque agora eu pedi o terceiro menor. Nós podemos fazer esses jogos então, podemos usar tanto a função maior como também usar a função menor. Questão bem interessante aí, trazendo novas funções para o nosso estudo. Certo, pessoal?